a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Queridos, quero dirigir as primeiras palavras com mãos de pé para descansar um pouco do banco. Quantos diz amém? Coitado do banco, né? Ele agora vai descansar um pouquinho. Convido-vos para que abram vossas Bíblias, irmãos. Aleluia! No livro do profeta Abacuque. Aleluia! Oh, Deus! Capítulo de número 3. Versículo 1 e versículo 2. Quando se encontrar, digo amém. Amém. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amado, sou grato a Deus pela vida da minha família. Sou grato a Deus pela minha vida, da minha esposa, dos meus filhos que façam acompanhar nesta noite. Sou grato a Deus pela vida do pastor dessa igreja, presbítero Edmar, a senhora, sua esposa, a irmã Judete, que nos fez esse convite, as irmãs do ciclo de oração. Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores que se encontram aqui também nesse público, as irmãs que os acompanharam. Sou grato a Deus pela sua vida, senhor, senhora, jovem, moça que se encontra aqui nessa noite. Sou grato a Deus, pois estarei tomando um pouco do seu tempo nessa noite. Eu gostaria que nesse alguns minutos que nos restam, você me desse um pouco da sua atenção. Não sou pregador, nem sei por que me chamaram. Acho que os irmãos chamaram porque o senhor gosta de mim, né? Eu amo esse pastor. Outro dia eu cheguei lá na sede, ele estava orando e eu dobrado o joelho do lado assim. Eu olhava para ele e disse: quem é esse homem? Quem é esse homem? Porque quando eu conheci faz pouco tempo, mas quando eu conheci ele tinha mais cabelo preto. E eu olhando, o cabelo dele está branqueando cada dia mais, e eu olhando: quem é esse homem? Quem é esse homem que está olhando aqui? Quando ele levanta, eu falei, não falei para o senhor? Homem, eu quase que não te reconheci. Sabe o que é isso? Esses cabelos brancos, às vezes, esses brancos, os irmãos, é a preocupação com a obra de Deus. Eu também não tinha cabelo branco, já tenho alguns, mas é assim mesmo. Amados, o tema nessa noite é de avivamento. E eu não sou pregador de avivamento. Eu só posso ser um pregador avivado. Sou alegre, sou feliz por ser crente, sou feliz porque Jesus um dia me batizou com o Espírito Santo, mas não sou pregador de avivamento. Domingo, por exemplo, nós pregamos lá na sede, no encerramento da festividade com as irmãs, 43 anos, e o tema lá foi o seguinte: o papel da mulher cristã na igreja. Então puxamos esse tema ao longo dos anos, que é o papel da mulher na sociedade. Falamos sobre o papel da mulher no lar e falamos, enfim, do papel da mulher na igreja. Esse tema, esse ensinamento, às vezes a gente consegue dar, né? E no dia de estudo, eu fiz a seguinte pergunta logo na introdução: o homem fez o carro. Falei isso lá na sede. O homem fez o carro. O homem fez a lâmpada. O homem inventou a energia, não é verdade?
O homem fez o relógio. E eu perguntei para o grupo das senhoras que estavam lá: vocês já ouviram falar alguma coisa que a mulher fez? E sabe o que aconteceu? A maioria não sabia de nenhuma coisa. E eu falei: olha, a mulher fez isso. Eu não vou falar aqui porque o tema aqui é outro. Fez isso. E graças a Deus nós estendemos ali, Deus abençoou. E algumas das senhoras colocaram em prática, inclusive continuaram procurando o que foi que a mulher fez. Bem verdade que quando olhamos na Bíblia, e isso foi no final quando o pastor falou o seguinte: a mulher fez tudo isso que a mulher falou, mas a mulher pecou, e o homem pecou por causa da mulher. É verdade, a mulher pecou, a Bíblia diz, né? E depois o homem. Só que tem uma coisa na Bíblia que eu acho muito lindo, que para o primeiro Adão pecar, a Bíblia diz que a mulher pecou, mas o segundo Adão, que chama-se Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, parece que para apagar o passado triste e negro da vida da mulher, ele levanta-se do túmulo e diz: quem vem ao meu encontro nessa manhã de sábado, nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, vai ser uma mulher. E de repente chega ali perto do túmulo do Senhor a Maria. Louvado seja o nome de Jesus. Foi mais ou menos o seguinte: para limpar esse passado negro, eu vou ressuscitar e vou apresentar primeiro, não para o segundo Adão, não para o Adão pecador, eu vou me apresentar primeiro para a mulher. Quando chega lá no caminho de Naum, irmãos, no caminho lá de Naim, a Bíblia diz que Jesus encontra-se com uma mulher. A mulher estava chorando. Jesus disse: hoje vai ter milagre lá em Naim. Encontra-se no caso do clamor de uma mulher. A Bíblia diz que Jesus opera maravilha. Nessa noite foi louvado ao Senhor com hino, que o milagre aconteceu na casa de um casal. É verdade, mas o percussor desse milagre foi a mulher. Quando diz amém? A mulher, irmãos, a Bíblia diz que na história, vamos lá, na história da Assembleia de Deus, já que hoje vai ser uma mensagem avivalística, na história da Assembleia de Deus no Brasil, o berço do pentecostal aqui no Brasil, lá na cidade de Belém do Pará, quando o Espírito Santo envolveu a igreja, a primeira pessoa a ser batizada no Brasil foi uma mulher. Nessa noite o Senhor está procurando corações que possam operar no seu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Não estou trazendo uma mensagem aqui, irmãos, que exalta a mulher. Não, senhores, eu estou dizendo o seguinte: que havia-se um passado negro na vida das mulheres, mas o Senhor estendeu as suas mãos misericordiosas, salvou as senhoras e batizou com o Espírito Santo. E como prova disso, se vê esse barulho gostoso que há aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, para pregar sobre avivamento é difícil para mim, que sou mais ensinador. Eu gosto mais de ensinar para a família, de ensinar para casais, de ensinar para filhos, e pregar para mim falando sobre avivamento. Até minha esposa sabe que é difícil, mas não é impossível, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E no meio dessa fogueira santa, eu sou apenas, irmãos, um gaveto. Mas quando esse gaveto começar a fumegar nessa noite, eu quero lhes dizer nessa noite que o Espírito Santo começará enchendo o gaveto, e depois tocará no outro gaveto, e tocará no outro gaveto, e de repente essa fogueira santa aqui começará um fogareiro. E se você nessa noite pode ser até madeira verde, se veio aqui nessa noite, pode
convidar os irmãos para ler também esse livro. Zacarias capítulo 12 e o versículo número 6. Um dos senhores hoje das senhoras, por gentileza, leiam esse versículo, que é o tema onde eu quero pregar nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. E eu aprendi com o pastor Zé Hélito que eu tenho todo o tempo do mundo desde que termine às 9 horas, que é o horário da nossa igreja. Mas eu vou passar um pouquinho. E os irmãos me toleram em nome de Jesus. Mas se o Espírito Santo começar a soprar e eu não conseguir chegar às 9 horas, já que faltam 5 minutos, não tem problema, porque a obra é dele, você é dele, eu sou dele. E é ele que manda fogo na igreja na hora que ele quer. Eu não sei se os irmãos estão sentindo, mas eu estou sentindo a glória de Deus nessa noite. E a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz a Bíblia. Quem contou, irmãos? Oh, aleluia. Zacarias capítulo 12, versículo 6. Irmão Joel encontrou? Vem mais para cá, meu irmão. Vem mais para cá. Capítulo 12 e o versículo número 6 de Zacarias. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas num monte de lenha, como uma tocha acesa no meio do feixe de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. 6 e 12. Capítulo 6, versículo 12 de Zacarias. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. Muito bem. Uma outra tradução, irmãos. Essa é Almeida corrigida. Uma outra tradução, quem pode ler? Uma outra tradução. Em nome de Jesus. Vamos, pode ler, irmão. E fala-lhe, dizendo: assim fala, e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Deus abençoe. Eis aí um homem cujo nome é Renovo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando olhamos, irmãos, ao longo da Bíblia Sagrada, na letra A, Jesus é o amado. Jesus é o amante das nossas almas. Ele te amou primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Na letra B, ele é o bom pastor. Aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Na letra C, ele é o caminho para o céu. Ele é o Cristo de Deus. Na letra D, ele é o Deus forte. É o Deus consolador. Louvado seja o nome de Jesus. E ele está aqui nessa noite para consolar. Louvado seja o nome de Jesus. Na letra E, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. A palavra Emanuel significa Deus entrando dentro do barro. Eu não mereço, você não merece, mas Deus, Espírito Santo, quer entrar dentro de você nessa noite, encher a tua alma de alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Na letra F, ele é o fiel. Ele é fiel amigo. Ele é fiel companheiro. Na letra G, ele é o grande. Ele é o galardoador. Na letra H, ele é herdeiro. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Mas na letra H, ele é o homem íntegro. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Santo de Deus para todo sempre. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Na letra I, ele é imaculado, aquele que nunca pecou. Na letra J, ele é justo, ele é juiz. Na letra L, ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome de Jesus. Na letra M, ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o Messias de Deus. Na letra N, ele é o nascer da manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o novo Adão. Louvado seja o nome de Jesus. Na letra O, ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. E com essas onisciências, ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Na letra P, ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Na letra Q, irmãos, ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Louvado
santo, louvado seja, Ele é o supremo, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Na letra T, irmão, Ele é teu protetor, Ele é teu guia, Ele é teu santo, Ele que te protege, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Na letra S, Ele é o santo. Na letra V, irmãos, é aquele que vai voltar, louvado seja o nome de Jesus. Ele é vivo, louvado e engrandecido é o nome. Na letra U, Ele é o São, Ele é o unigênito do Pai, louvado seja o nome de Jesus. Na letra X, Ele é o Shalom, que cura o pecado, que cura a enfermidade, que cura a doença. Aquele que toma dele está tomando a raiz de Jessé. E na letra C, Ele é o zeloso. É Deus que tem sede de ti, que tem ciúme de ti, que te ama, que te escolheu para te encher nessa noite. Mas entre esses títulos do nome do Senhor, eu quero falar apenas de um nessa noite. Eis aqui o homem cujo nome Ele é renovo. Ele quer renovar a sua vida. A Bíblia diz que Jesus é esse homem chamado renovo. Ele entra na cidade de Naim, como eu antecedi as minhas palavras. E a Bíblia diz que aquela mulher havia perdido toda a sua força. Ela havia perdido toda a sua alegria, pois o filho estava morto. E a Bíblia diz que a tristeza invadiu o seu coração. Ela começou a chorar. O pranto era terrível. Eu não sei quanto tempo você está chorando. Eu não sei qual o motivo do seu choro. Mas o homem chamado renovo, Ele quer renovar a sua alegria. Ele quer tirar a tristeza. Ele quer tirar a angústia. Ele quer tirar essa frieza. Se a tua alegria não está mais estampada no teu rosto, no teu olhar, alguém tem olhado para você e entendido, você está diferente, você está angustiado, e quem sabe assim como aquela mulher sunamita, você tem dito está tudo bem, quando na verdade não está. A sua vida não está boa coisa nenhuma. Só você e Deus sabe o que você tem passado dentro da sua casa. Chovendo como na vassoura, se que me liviando como na vassoura. Às vezes você sai da sua casa para não ficar chorando lá dentro do seu lar. Na sua casa você perdeu a paz, você perdeu a alegria, você não tem mais prazer de viver, você não tem mais prazer de dizer eu sou serva do Senhor. Mas nessa noite o homem chamado renovo, ele está indo lá do seu lar. Ela vai cheirando como ela viu. Ele vai mudar, Ele vai mudar. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, Jesus amado, um dia, aleluia, a Bíblia diz que um jovem muito novo, ele tinha perdido também as esperanças. Lançaram ele dentro de uma cova. E o nome desse jovem é José. Ele havia perdido as esperanças de vida. Ele havia perdido tudo aquilo que ele havia sonhado durante alguns tempos. Mas de repente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo nome é renovo, vai ao encontro de alguém e diz: tira esse jovem dessa cova. Tira esse moço dessa cova. E tira aquele jovem da cova. Vai direto para o Egito. É vendido lá na rua do Egito. Diz a história que ele chega lá e é vendido como escravo. Louvado seja o nome de Jesus. E quem sabe dentro do coração de José, ele não dizia, ele pensava que a história da minha vida ia concretizar agora. Quem sabe José pensava e dizia o que se acontecerá com todos os sonhos. E quem sabe ele perdeu a sua esperança por algum tempo. Mas eis aqui o homem cujo nome ele é renovo. E esse renovo entrou lá no Egito e disse para José: eu sou contigo, eu tenho esperança para você. Eu não sei se você tem perdido as
Quem sabe o Senhor já te prometeu algo na sua vida e até hoje não aconteceu. Quem sabe você tem buscado o batismo com o Espírito Santo e tem culto que você vai, preste bem atenção, estou profetizando agora. Tem culto que você já entrou e disse: é hoje que Jesus vai me batizar com o Espírito Santo, porque a sua alegria é tão grande. E quando terminava o culto, você ia embora triste, porque não aconteceu. O homem chamado Renovo está aqui nessa noite, e ele te diz: minha filha, para tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Nem todos se foram batizados com o Espírito Santo, honraram essa dádiva de Deus. É por isso que ele tem um tempo para a sua vida. Deixe-me contar essa noite de um jovem que não deu valor. Aquele jovem no estado do Recife, no estado do Pernambuco, no estado do Recife, ele foi batizado com o Espírito Santo. Era um jovem cheio, era um jovem cujo nome chamado Renovo havia renovado a sua força, havia renovado a sua vida. E ele chegou um dia na igreja, no ciclo de oração, e Deus toma alguém e diz para aquele jovem, disse: jovem, Deus manda te dizer que nesta noite vão te fazer um convite, e aí de ti se você aceitar esse convite. E aquele moço sai da igreja, próximo ao templo. 3 amigos dele o chamam para ele brincar o carnaval. E disseram para ele: olha, vamos brincar o carnaval. Ele disse: eu não posso mais brincar o carnaval, porque agora eu sou crente. E disseram para ele: deixa de besteira, rapaz, você está muito novo para ser crente. Quem sabe alguém aqui que ainda não se decidiu para Jesus e tem esse desejo e tem pensado assim: Deus está falando com você. E aquele jovem disse: você é muito novo para ser crente, você é muito novo para carregar a Bíblia, você é muito novo para ser cafona. Isso é mentira de Satanás. Crente não é cafona. Se existe um povo inteligente na face da terra, esse povo se chama crente. Eles são tão inteligentes, eles são tão inteligentes que qualquer coisa nesse mundo para ele não tem valor. Ele tem algo lá precioso no céu. O mundo diz que o crente é cafona, é mentira de Satanás. Satanás, ele quer inculcar isso na cabeça de muita gente. Preste bem atenção: os melhores funcionários que uma empresa pode ter, se aqui tiver algum patrão, os melhores funcionários que um patrão pode ter é crente. Porque crente não fuma, não vai perder tempo para fumar. O crente não bebe, o crente não vai chegar atrasado na segunda-feira por causa da ressaca, nem do sábado, nem do domingo, nem de carnaval, nem de feriado. Os melhores funcionários são crentes. O crente não briga, o crente não vai roubar a sua empresa. Sim ou não? Os melhores funcionários são os crentes. E aquele jovem disse: olha, você é muito novo para ser crente, para carregar a Bíblia, para ser cafona. Ele disse: não, mas eu gosto de ser crente. Deixa de besteira, pega a tua Bíblia, manda a tua mamãe levar a tua Bíblia e vamos brincar carnaval. E aquele jovem que era cheio do Espírito Santo, que foi batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, e tinha ouvido o Espírito Santo lá na igreja falar com ele, ele disse: mamãe, leva a minha Bíblia, daqui a pouco eu chego em casa. E a mãe dele levanta-se e diz: meu filho, lembra o que o Senhor falou contigo lá na igreja há pouco tempo. Nem todos têm dado ouvido a palavra de Deus. Deus fala, você sai daqui murmurando. Deus fala com você, entra de um lado e sai do outro. Mas a Bíblia diz: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. E aquele jovem, ele vai embora, ele manda sua mãe levar a Bíblia. E a mãe: eu vou depois, mãe. E a mãe vai embora. E os amigos, com investida satânica, investem sobre a vida daquele jovem. E os 3 vão ao carnaval. Ele passa lá no Recife. O carnaval começa no sábado, chamado sábado de Zé Pereira, que é sábado do capeta também lá, né?
Passou sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira de cinza, ele chega na sua casa. Lá a gente chama quarta-feira do bacalhau na vara, tudo vestido do diabo. Ele chega na sua casa, a alegria do Espírito Santo já tinha ido embora. Por isso que o salmista Davi diz: Senhor, não retira de mim a alegria do teu Espírito Santo. O crente não pode perder a alegria do Espírito Santo. Se você é batizado e não tem falado em língua, um homem chamado renova está aqui nessa noite. Meu filho, minha filha, eu quero te renovar. Não sai daqui sem falar em língua, não sai daqui sem receber o renovo, não sai daqui sem profetizar. Se você profetizar, não sai daqui nessa noite sem aceitar Jesus como seu Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele jovem, ele entra dentro da sua casa, a sua alegria já tinha ido embora, o Espírito Santo já não estava mais na sua vida. E ele chegou e a mãe disse: meu filho, onde você está? Mamãe, eu vou no meu quarto, eu vou orar, daqui a pouco eu saio, não me incomode, mãe. E ele entrou para o quarto e ele dobrou os joelhos para orar, para falar com o Senhor. E rapidamente ele levanta-se, chega na cozinha e a mãe dele disse: já, meu filho? E ele chorando disse: mamãe, quando eu dobrei o joelho, desceu no meu quarto um anjo do Senhor. E o anjo, ele veio, mamãe, com uma tabuada na mão. E aqueles nomes, mamãe, eram muitos nomes lindos. Tudo escrito, mamãe, com canetas de ouro. E ele passou o dedo, mamãe, naquela tabuada de cima a baixo. E eu li o meu nome, mamãe, escrito com caneta de ouro. E quando eu acabei de ler, mamãe, o anjo passou o dedo e apagou meu nome, mamãe. E naquela mesma hora aquele moço caiu, bateu com a cabeça na quina da mesa e veio a óbito. Não brinque com Deus. Aquele que disse: ele é fiel e verdadeiro. Ele quer compromisso sincero, ele quer compromisso fiel. A cheira de camarada cheia, a cheira de camarada. Escute aqui. A palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, diz que ela é uma espada afiada de dois gumes, e ela vai até na divisão da alma e do espírito, que nenhum médico sabe onde é isso, nenhum teólogo, nem pastor, ninguém sabe onde é isso. Só mesmo Deus e a sua palavra, que é penetrante. Preste bem atenção. O crescimento da igreja evangélica pentecostal no Brasil tem crescido estarrecidamente. Em cada esquina que os senhores, que as senhoras vão, há uma igreja por nome pentecostal. Se os senhores atentar para a vida dos crentes daquelas igrejas, não tem vida no altar, vive uma vida desordenada, estão no evangelho, mas o evangelho não está nele. E depois chegam na igreja com a cara malisa e dizem: eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Espírito se chama Espírito Santo. Ele só habita em quem é santo, em quem está com a sua vida no altar, em quem está colocando a sua vida, a sua casa espiritual em ordem. Aquele que está dobrando o seu joelho e buscando a presença de Deus, a este sim o Senhor tem abençoado e consagrado com o Espírito Santo. Nunca se ouve, senhores e senhoras, tantos escândalos em nossas igrejas como tem havido nesses últimos dias, no meio de crentes que se dizem pentecostais e querem receber o renovo nessa
ao Senhor. Eu fui pregar na igreja há pouco tempo. E estaríamos orando para que o Senhor batizasse com o Espírito Santo naquela igreja. E eu fiz a seguinte pergunta: quantos não são batizados com o Espírito Santo? A maioria levantaram a mão que não eram batizados com o Espírito Santo. Aí eu fiz a segunda pergunta: dos que não são batizados com o Espírito Santo, quantos estão orando, consagrando e jejuando para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu fiquei com vergonha da pergunta que eu fiz. Nenhum crente levantou a mão. Sabe o que eu falei para os irmãos? Então nem vou pregar, nem vou orar. Se os irmãos não querem receber, se os irmãos não querem buscar o batismo com o Espírito Santo, se os irmãos não querem renovo, o que é que eu vou fazer para que a igreja venha a ser renovada? Mas nessa noite eu quero crer que há algo diferente aqui nesse meio. O Senhor e a Senhora veio aqui com o coração contrito, vieram aqui buscar a presença de Deus. E nessa noite o homem chamado Renovo está aqui. Ele quer renovar a tua força, ele quer renovar a sua vida. Eu não sei como a sua vida espiritual se encontra, mas ele quer renovar nessa noite. Há alguns requisitos em sua palavra para que ele venha renovar alguém, para que ele venha nos renovar. O percussor, o profeta percussor do batismo com o Espírito Santo na Bíblia, aquele que profetizou dizendo: eis que vem dia, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Quem foi esse profeta? Profeta Joel. Só que antes dele profetizar que Deus derramaria do seu Espírito e todos, muitos seriam cheios, ele disse algumas palavras que eu gosto, que eu quero ler com os irmãos. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Abram as vossas Bíblias. Aí quando nós lermos isso aqui, nós vamos orar. Eu estou terminando, viu? Livro do profeta Joel, capítulo 2, e versículo número 12. Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. Primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo. Está aí. Convertei-vos a mim. Não há batismo com o Espírito Santo para crente desconcertado. Não há renovo para crente que está com a sua vida fora da direção de Deus. O crente tem que colocar a sua vida no altar. A Bíblia diz que quando Elias foi lá naquele monte e ele orou, ele foi lá, olhou o altar e disse: o meu altar está desconcertado. Mesmo sendo profeta, ele teve que olhar o seu altar. Não interessa se você é cantor, se você é pregador, se você é cantor, se é presbítero, se é pastor, se está com a vida fora da direção de Deus, não haverá renovo. Então, o primeiro passo para receber o renovo: convertemos a mim de todo o vosso coração. Não é converter parcialmente. Crente na igreja, diz aí uma história que é crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Esse não vai servir. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz assim: olha, convertemos de todo o vosso coração com duas coisas, com três coisas aí. Com jejum. Quanto tempo faz que não jejua mais? Com choro. Vem para a igreja, não posso chorar por causa da minha maquiagem. Aí eu aprendo que não tem maquiagem, mas eu não posso chorar porque eu não trouxe silêncio. Diz o cantor Cícero Nogueira que a moda do lenço precisa voltar à igreja. Era o tempo que os filhos levavam o lenço para dentro da igreja enxugar os prantos. Era o pregador pregando e a igreja chorando, dizendo: Jesus,
dizendo: Senhor, me enche, Senhor, me enche. Senhor, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. E o profeta Osé continua dizendo: ele tem que chorar também com pranto. E ele diz, o segundo passo: rasgai o vosso coração, e não é a vossa veste. Isso quer dizer o seguinte: que há pessoas que mostram estar contrito para os outros verem. É como se fosse choro de crocodilo. Já ouviu falar de choro de crocodilo? Você sabe o que é choro de crocodilo? Choro falso. Mas você sabe por que se chama choro de crocodilo? Eu vou lhe dizer, você não sabe por que se chama essa história de choro de crocodilo? Eu vou explicar para os irmãos o porquê. A garganta do crocodilo, ela é pequena. A garganta do crocodilo é pequena. Então quando ele pega uma presa, ele abocalha a presa, ele não solta mais a presa, ele quer comer. Então conforme vai descendo, vai rasgando tudo. Então a sua lágrima começa a descer. E alguém pensa até que ele está sofrendo, mas não é verdade, porque o desejo dele é devorar por completo aquela sua presa. Então quando alguém está chorando, mesmo com vontade de pecar, o seu choro é de crocodilo. Mas quando está na igreja e o seu choro é com o seu coração rasgado, o Senhor lá do céu vê, me fala: o homem chamado renovo, entra lá, renova agora meu céu, renova minha céu, renova minha igreja. E a igreja renovada. Versículo de número 16. Não dá tempo de ler tudo. Versículo número 16. Versículo número 15 diz assim, ó: santificai um jejum. Versículo 16: congregai o povo. Não há renovo para crente que não congrega. Ah, mas eu não preciso ir para a igreja. Precisa vir à igreja. É na igreja que você tem comunhão. É na igreja que tem a coinonia. É comunhão de amor uns santos para com os outros. Quer ser renovado? Venha para a igreja. Quem sabe um dia que você seria selado com o Espírito Santo. Um homem chamado Renovo entrou lá dentro da igreja, foi lá no banco da mocidade e disse: a jovem não veio hoje, perdeu. Quem sabe lá na sua igreja, aqui um dia, era justamente o dia que a sua bênção ia chegar. E quando o Senhor olhou, procurou e disse: ah, ela hoje não foi, não veio, a minha serva não veio. Há desculpas, senhores e senhoras. Eu costumo dizer o seguinte: se a minha desculpa for aceita perante Deus, eu não preciso me preocupar com ninguém. Mas há desculpas que Deus não aceita, e os irmãos sabem disso muito bem. No livro de São Mateus, capítulo número 22, a Bíblia diz que ele convidou a todos para bodas, e cada um foi se esquivando, um para um lado, outro para o outro. E essas respostas, essas esquivações, Deus não aceitou. Então quando o homem chamado Renovo, ele quer renovar, ele vai até onde você está e coloca as suas mãos poderosas sobre a sua cabeça. Por último diz assim, ó: congregai os filhos de amamento, os bebês. Congregai os noivos, as noivas, e os sacerdotes chorem, e o altar, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, digam: poupa, ó Senhor, o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Aí depois que o profeta Joel escreve isso, aí lá na frente ele escreve: então depois disso, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, louvado seja o nome de Jesus. Convido-vos de pé, irmãos, para que oremos ao Senhor agora em nome de Jesus. Como falei a princípio, não sou pregador de avivamento, mas de uma coisa eu tenho certeza, tenho convicção, de que o homem chamado Renovo,
O homem que renova a igreja, o homem que renova a alegria, o homem que renova a esperança, o homem que renova as promessas, ele está aqui nessa noite. Quantos querem ter vida renovada? Promessa de Deus renovada na sua vida. Aleluia, esperança renovada, alegria renovada. Então ore, faça sua oração agora, faça sua oração. Em nome de Jesus, ore. Ore por você, minha mãe, agora. Quero ouvir os irmãos orar. Ore. Ore, peça a ele agora renovo. La xerende camanava super de camanavia. La camanava chorando que me ligarra super nevia. Jeová, em tua presença, papai, que estamos nessa noite. De camanava cheia de camanavia. A tua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, renova agora esse crente, renova agora com teu Espírito Santo. Debaixando camanava subendo revia para camanava sabe de que me ligas revia. Subendo camanava chevia. Enche, 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 enche. Recebe renovo, recebe renovo, renova a tua força, renova a alegria, renova, renova, renova. Aqueles que ainda não são batizados do Espírito Santo, vem aqui na frente, nós vamos orar. Vem em nome de Jesus. Quem não é batizado do Espírito Santo, vem na frente. Agora esquece os teus problemas, esquece tudo. Deixa a borracha de maquiagem, deixa a borracha, vamos entrar em toda a raça. Jeová, tu és um homem chamado renovo. Aleluia. E quem batiza é o Senhor. Batiza agora, batiza, Jesus, batiza, 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 batiza. Batiza com o Espírito Santo, Jesus, batiza, 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 batiza. Jesus, quero dominar os irmãos, Senhor Jesus, vamos colocar as mãos e vamos orar, Jesus, vai batizar com o Espírito Santo nessa noite. Na baixeira da câmara, na baixeira da regra, cheira da câmara, cheira da câmara, estenda suas mãos, irmão, em nome de Jesus. Coloca suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, pelos irmãos que não são batizados do Espírito Santo. Olha Jesus. Te batiza agora, Senhor amado, e teu filho com o Espírito Santo. Enche agora, Senhor amado, nesse momento. Olha Deus, a preocupação, Senhor. Tira do seu coração, enche agora, meu Deus, com teu Espírito Santo. Jesus, enche, 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 enche. Batiza, 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 batiza nessa noite. Batiza, batiza, batiza. Batiza, Jesus batiza, 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 batiza. Gente sendo batizado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua serva, Senhor, a tua serva, a tua serva.
Alô, nome de Jesus. Glória, 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 glória. Lava cheia da cara, sobre da cara, cheia. Esquidiria, sobre da cara, cheia. Oh, lava cheia da cara. Jesus, batiza agora com o teu Espírito Santo. Batiza essa amada tua filha com o teu Espírito. Enche, meu Deus. Tira a timidez, Senhor. Olha, Deus, os talentos que o Senhor tem pegado, filha. Os talentos que o Senhor tem dado, Senhor. Enche agora, em nome de Jesus. Espírito